informações. Você sabia que as doenças vasculares são a principal causa de morte no mundo? Para você ter noção, em 2020, por exemplo, elas foram responsáveis por 32% de óbitos em todo o mundo. Isso é de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente convidou nessa sexta-feira para falar sobre a importância da prevenção às doenças vasculares a médica angiologista e também cirurgiã vascular, doutora Elizabeth Almeida. Doutora Elizabeth, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda. Obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. A alegria é sempre nossa. Quando a gente fala em doenças vasculares, a gente sabe que tem um pool aí de doenças. Quais são as mais comuns, doutora Elizabeth? As mais comuns na prática do cirurgião vascular, no dia a dia de consultório, as varizes, não é? Que eu acho que responde assim por 95% das consultas. Mas também tem a doença arterial obstrutiva periférica, que seria o quê? Estreitamento das artérias em decorrência de placas de colesterol. Isso aí em decorrência de hipertensão arterial, diabetes mellitus, elevação do colesterol, do triglicéride. Tem a trombose venosa profunda, né? Que o paciente que acha que está com trombose, quando ele vem para o nosso consultório, ele está aterrorizado, que é o que mais faz o paciente ter medo, é uma trombose venosa. E, de fato, a trombose venosa é um problema sério, porque pode levar ao tromboembolismo pulmonar. Verdade. Aquele trombo que se formou numa veia da periferia, ou da perna, ou do membro, pode se deslocar e até o pulmão, e com isso levar aumenta muito o risco de morte desse paciente. Nós temos também os linfedemas, que são aquelas pernas inchadas, o pé diabético, né? O pé diabético infectado, que é um problema de saúde pública seríssimo, né? Em decorrência do risco, que envolve o risco do paciente morrer, risco de amputação. Paciente com pé diabético infectado tem que procurar assistência médica com especialista com urgência pelo alto risco de amputação. A principal causa de amputação é em decorrência do diabetes mellitus. E aí tem outras doenças menos comuns, que são as angiodisplasias e outras patologias. Outra muito importante é a estenose carotídea, né? São as placas de colesterol que se formam na carótida. A carótida é a artéria que irriga o cérebro. E se uma placa dessa se desloca, pode levar a um AVE, que é uma das grandes causas de morte. É o acidente vascular encefálico ou o AVC, né, pessoal? Acidente vascular cerebral. Então, é importante o paciente se cuidar da saúde, para não ter que cuidar da doença. Verdade. E a prevenção é o principal caminho. Tá sim de pergunta dos nossos telespectadores, doutora Elizabeth. A gente aqui não faz diagnóstico, a gente aqui não dá... A gente tá aqui uma luz, traz aqui de repente um olhar diferenciado para dar um caminho para os nossos telespectadores. A R. Souza diz, doutora, há 3 anos ela fez um tratamento de circulação, sofre com dores nas pernas, mas é sempre do lado esquerdo, tem uma canseira na perna, um inchaço. Ela não diz, né? Fala de circulação ali. O que fazer? Boa tarde, R. Souza. Obrigada pela pergunta. Esses sintomas relacionados à dor na perna, cansaço, inchaço, peso, geralmente tem relação com a doença venosa crônica, que dentro da doença venosa crônica, as varizes fazem parte da doença venosa crônica. É uma coisa que eu gosto sempre de falar para o meu paciente, que varizes, às vezes o paciente tem aquelas telangiectasias, as aranhas vasculares, e não tem sintomas. Sim. Mas isso é uma doença, isso não é um problema estético, é uma doença com comprometimento estético. Então, quem tem que tratar das varizes é um especialista, porque se trata de uma doença. Nesse caso, esses sintomas aí parecem ser sintomas de doença venosa crônica. Aí tem que procurar um angiologista ou cirurgião vascular de sua preferência para fazer um exame físico, coletar a história, uma anamnese mais aprofundada, realizar uma ultrassonografia com Doppler, que hoje é um exame essencial no tratamento das varizes. Não tem como para descobrir quem é a nutridora, né? Exatamente, tem umas histórias assim, porque toda variz ali tem uma nutridora, tem uma veia perfurante, às vezes a safena é quem está levando aquelas varizes, e não adianta tratar o superficial sem estudar o profundo. A Nina traz uma outra questão, ela é diabética, e
ela disse que há 3 meses ela está tendo muito inchaço nas pernas e ela disse que não tem varizes nas pernas. Ela quer saber se esses inchaços podem ser relacionados à má circulação, né? Já que ela é diabética. Sim, edema, inchaço ou edema nas pernas não é só causado por varizes, não. As causas de inchaço nas pernas são inúmeras. Desde, por exemplo, um paciente com a tireoide descompensada, problema renal, problema hepático, anemia é uma causa importante de inchaço e nós não devemos esquecer também de medicamentos. Existem medicamentos para tratar a hipertensão arterial, que são os bloqueadores de canal de cálcio, como amlodipina, nifedipina, que são, assim, causas importantes de edema nos membros. Então, é importante passar por uma consulta, fazer uma avaliação, se necessário, realizar uma ultrassonografia com Doppler para descobrir qual é a causa desse inchaço. Sobretudo, Nina, por você ser diabética, né? Exatamente. Aí é uma complicação, a gente precisa mesmo estar atenta, né, doutora? Todo paciente diabético, eu costumo dizer que tem que tratar os pés, as pernas, como se fossem os olhos, né? Porque, assim, todo cuidado é pouco. Todo paciente diabético sai do meu consultório com os 10 mandamentos do pé diabético, que são cuidados como cortar a unha, como lixar a unha, como usar o sapato, a meia sem costura, ter cuidado com escalda-pés. O diabético, ele não tem que estar fazendo compressas quentes nos pés, porque ele tem alteração da sensibilidade, não pode andar descalço. Então, assim, se não enxerga bem, tem que pedir a alguma pessoa para olhar se tem micose nos dedos, entre os dedos, e manter uma boa hidratação, porque por conta da neuropatia diabética, esses pacientes, geralmente, eles têm a pele muito seca, e isso aí pode predispor alguma rachadura e a entrada de alguma bactéria. Você falou aí de pele, a Joselita traz uma questão relacionada a pintas, eu não sei se são sinais, marrons, ela disse que é marrom escuro. Tem alguma relação com problema circulatório e a pessoa tem diabetes ou pode ser algum problema dermatológico? Essas pintas escuras nas pernas, o paciente diabético geralmente apresenta, chama dermatose purpúrica pigmentar, é por extravasamento, né, das hemácias. Tem a hemoglobina, extravasa para a pele e se transforma num pigmento marrom, que é de difícil tratamento. Mas, assim, o paciente tem muito medo, porque acha que com aquilo vai ter um risco aumentado de amputação, mas a gente tranquiliza o paciente, faz uma avaliação, pede para hidratar bem a perna, usar uma meia elástica ajuda. Também tem pacientes com doença venosa crônica que eles têm o que a gente chama de dermatite ocre, pelo mesmo mecanismo. O sangue no sistema de hipertensão geralmente é na parte distal da perna, perto do tornozelo, naquela área. Sim. Que aí o sangue, ali a pressão venosa é maior, o sangue extravasa e ele forma como uma tatuagem na pele. Então precisa passar por uma avaliação. Já a auxiliadora é super jovem, ela tem 21 anos, mas ela comenta que depois da gravidez, a veia ficou inchada. Ela não sabe, né, não cita no relato qual, mas ela também comenta sobre dores na perna, inclusive que fica dormente. O que fazer? Oi, auxiliadora, boa tarde. Olha, na gravidez ocorre aumento das varizes, né? Porque a paciente, a mulher grávida, ela tem aumento da quantidade de sangue circulante, aumenta em 30%. Então, geralmente aparecem muitas varizes, algumas delas desaparecem depois do parto, a gente espera 3, 6 meses, e outras não, varizes são vasodilatadas, né? Persistem e às vezes tem que fazer uma cirurgia, um tratamento com laser, aí precisa avaliar melhor. Vamos para encerrar as perguntas dos telespectadores. Olha, eu passaria a tarde com a doutora Elizabeth aqui, mas o tempo voa. Mas é um homem que faz a pergunta dizendo assim, se ele demorar uns 20 minutos com a perna em uma só posição, essa perna já vai ficando dormente e às vezes dá uma sensação de queimação na perna direita, sabe? É como se surgisse uma mancha amarelada nessa mesma perna. O que é que pode ser? Olha, essa queixa de dormência nas pernas é uma queixa também, assim, muito ampla. Até uma hérnia de disco, algum problema, outro problema neuropático pode justificar. Mas os pacientes que têm varizes, eles se queixam realmente de queimação, de dormência exatamente em cima do vaso. Então, assim, isso precisa de ser melhor avaliado. O que acontece muito, eu recebo muita queixa no consultório, é o paciente ficar muito tempo sentado no banheiro, no celular e dizer que a perna fica dormente. Aí, primeiro, eu digo que
o banheiro não é lugar de ficar sentado no celular, né? Ô, doutora, todos os maridos estejam ouvindo a doutora Elizabeth hoje, por favor, porque a regra lá em casa é deixa o celular fora, porque não tem quem use o banheiro depois de 2 horas lá dentro. Né, doutora? É uma causa. Isso é queixa comum nos casamentos de todo mundo, gente. O marido entra com o celular, acabou. Você pode esperar 3 horas para você tomar um banho depois. Então, assim, ó, entrou no celular, nada. Entrou no banho, nada de celular, porque aí pode trazer problema, inclusive, para a circulação, exatamente. Né, doutora Elizabeth? Doutora Elizabeth está nas redes sociais, @DRA, doutora Elizabeth Almeida. E você segue lá a doutora, que tem muita informação. Não deu para contemplar todas as perguntas. A gente vai depois aperrear a senhora de novo para voltar bem, aqui, é um prazer. porque tá sim de dúvida dos nossos telespectadores. Obrigada, Tá, viu? Obrigada a você. E seja bem-vinda sempre aqui com você. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Agora é o seguinte, doutora Elizabeth, segue, eu sigo pra